Olá, irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos de volta à nossa jornada lendo a Bíblia juntos. Espero que vocês tenham ido bem de ano novo, né? Estejam todos bem, descansados. Precisei de mais uma semana porque eu tava com uma cachorra de uma amiga aqui de hóspede e tava quase impossível, gente, de fazer a live, as cachorras latindo, porque a minha cachorra ficou com ciúme, enfim. Mas estamos de volta. Hoje a gente vai dar continuidade e vamos começar então a leitura do livro de Juízes. E é esse período aí, então, depois de Josué, a gente vê ali no finalzinho de Josué que diz, né, que durante o tempo de Josué e daqueles líderes ali ainda que houveram, de vez em quando ela vai latir, que é terrível. Lola. Aqueles líderes ainda, né, que viram as manifestações, tudo que Deus fez, o povo ainda serviu ao Senhor, mas aqui a partir de Juízes a gente vai ver que o povo vai começar a declinar. É um período aí da história de Israel, antes então de haver reis, né, antes de vir lá Saul, Deus vai levantando esses juízes, pessoas, né, que ele usa para de uma forma responder ali as orações quando o povo se inclinava para orar e clamar ao Senhor e se arrepender, enfim, né? São algumas figuras aí, então, como se fossem heróis, né? Que a gente vê aqui que o Senhor enche com seu espírito para libertar ou, né, para fazer algo pelo povo, e a gente vai ver isso aqui no livro dos Juízes agora. Amém. Então, oremos, né, para começar a nossa leitura. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse tempo em tua presença, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Deus, pela liberdade, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para conhecer mais de ti, para ouvir a tua voz, Senhor, para ouvir o teu Espírito Santo revelar a tua vontade para nós. Fala conosco, Senhor, tira toda a limitação, nos revela, Senhor, aquilo que o Senhor quis nos ensinar com essa palavra que nós vamos ler hoje e assim sucessivamente a cada dia que estivermos aqui reunidos. Toma cada vida aqui presente em tuas mãos, cada família representada, cada casa. Obrigada, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que tem estado comigo aqui nessa jornada. Pai, que seja um ano de bênção, Senhor, que seja um ano que o Senhor derrame as tuas chuvas de bênção sobre a vida e a casa dos teus filhos, um ano de conquista, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e consagramos esse tempo a ti. Amém. Amém. Então vamos ler capítulo 1 e 2 de Juízes. Capítulo 1, então. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? E respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Lembrem-se que falamos lá no final de Josué que, embora o povo tivesse ali decretada a posse da terra, eles não tinham ido ainda tomar aquele território fisicamente, né? Eles tinham a palavra do Senhor de que eles tinham a posse, né? Foi feita a divisão ali das terras, mas como se eles tivessem a escritura, mas não tivessem ido lá e tomado posse, né, de alguns terrenos, de algumas terras. Então a gente ainda vai ver aqui em Juízes as tribos ainda, né, tomando aí seus territórios, enfim. Gente, a cachorra vai latir às vezes porque ela fica lá no portão olhando pra rua, por baixo do portão ela late, é só Jesus. E versículo 3: Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me coube por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua herança, que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Né? Judá e Simeão eram filhos ali de Lia, se eu não me engano, então eram como irmãos, né? Nesse sentido também, da mesma mãe, tribos irmãs. Subiu Judá e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Acharam Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele. Mataram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas o perseguiram e o prenderam, cortaram-lhe os polegares das mãos e dos pés. E então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou.
e o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, mataram seus moradores ao fio da espada e queimaram a cidade. Depois, os filhos de Judá desceram para pelejar contra os cananeus que habitavam na região montanhosa do Neguebe e nas planícies. Aqui, Jerusalém ainda não era essa cidade, né? Que depois ela vai se tornar com Davi, né? Se tornar uma capital, se tornar o local onde vai ser construído o templo, né? Essa cidade que a gente conhece hoje. Aqui, Jerusalém é só mais uma cidade que eles estão tomando e faz parte aí do território de Judá. 10. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome era outrora Kiriat Arba, e feriram Sesai, Aimã e Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, que outrora se chamava Kiriat Sefer, e disse Caleb: a quem atacar Kiriat Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. A gente viu um pedaço desse acontecimento, né? Caleb, ele recebe Hebrom por herança, por conta dele ter sido, né, junto com Josué, um dos 2 espias ali que creram, né, na promessa do Senhor quando foram, né, espiar a terra. E aí ele oferece a filha dele para quem tomasse também essa outra cidade, né? 14. Certo dia, por mulher, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão mais moço de Caleb, tomou-a, e assim Caleb deu sua filha Axa por mulher. Então esse Otiniel é parente ali, né, de Caleb. Era muito comum ter casamentos ali entre parentes, enfim. E ele toma e casa-se com a filha de Caleb, e a gente vai ver que Otiniel, inclusive, ele vai ser mais à frente um dos juízes de Israel. Se eu não me engano, é o primeiro, mas a gente vai ver mais à frente, tá? Então ele né, é esse homem assim, né, também com essa garra, com essa coragem, enfim. Certo dia, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que tens? E respondeu ela: dai-me um presente, visto que me deste uma terra seca, dai-me também fontes de água. Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, porque naquele tempo água era sinônimo, né, de prosperidade, era uma fonte de riqueza, né? Ter água no seu terreno, fontes, isso tinha um valor, né, significativo, até material mesmo, né? A água era um recurso um pouco escasso em alguns lugares, e principalmente onde eles estavam, então muito, muito valioso, né? Um recurso valioso. 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade da Palmeira com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com o povo. Vocês podem ter na tradução aí de vocês não falar os filhos de Queneu, ou tá aí o povo queneu. Esse povo, os queneus, eles eram considerados próximos ao povo de Israel, porque eles são descendentes daquele do cunhado de Moisés, que, se eu não me engano, que até em algum momento ele apareceu lá no deserto. Moisés pede para que ele fosse junto com ele, né? E aí eu acho que eu até comentei com vocês que o texto não deixa claro, mas essas informações que a gente vê aqui agora no futuro dá a entender que provavelmente ele foi junto com Moisés, né? E aí se tornaram como se fossem nações ali, irmãs próximas. Então esse povo queneu é descendente aí dos parentes da esposa de Moisés, ali do sogro dele e daquele cunhado que aparece em algum momento lá atrás, ainda na história de Moisés que nós vimos. Eu tô um pouco sem fôlego, gente. Meu nariz acho que tá meio entupido. Então, eles sobem ao sul de Arade e habitam com o povo. 17. Então, foi-se Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam na cidade de Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso chamou-se essa cidade Ormá. Tomou ainda Judá a Gaza, a Escalon e a Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá. Este despovoou a região montanhosa, mas não expulsou os moradores do vale, porque tinham carros de ferro. Como Moisés havia prometido, deram Hebrom a Caleb, que dali expulsou os 3 filhos de Anak. Os filhos, porém, de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiram também
os homens da tribo de José contra Betel, e era o Senhor com eles. Se eu não me engano, o território de Jerusalém ele ficou meio que dividido entre Judá e Benjamim. Se eu não me engano, era isso. E aí a gente vai ver aqui de novo essa retrospectiva falando, né, das tribos que não expulsaram totalmente, apesar de ter tomado seus territórios, não expulsaram totalmente esses povos, né, das suas terras, né? 22. Subiram também homens da tribo de José contra Betel, e era o Senhor com eles. Eles mandaram homens para espiar Betel, cujo nome anterior era Luz. Viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade e usaremos a bondade para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, mataram os moradores da cidade à espada, mas aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Então, ele se foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e pôs-lhe o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean e suas vilas, e os de Taanaque e suas vilas, os de Dor e suas vilas, os de Ibleão e suas vilas, nem de Megido e suas vilas, pois os cananeus estavam decididos a habitar naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, contudo não os expulsou de todo. Tampouco expulsou Efraim, os cananeus. Então, Israel não expulsa e depois sujeita esses povos, que são estrangeiros para eles, a trabalhos forçados, né? Que é algo que também não é tão bem visto, né? Apesar de ter uma regulamentação na lei a respeito de escravos, o estrangeiro ele era tratado com um pouco mais de respeito por Israel. A gente vê, né, o Senhor dando essas instruções, porque o povo foi estrangeiro e foi escravo também numa terra, né, lá no Egito, né, numa terra estrangeira. Tampouco expulsou Efraim os cananeus que habitavam em Gézer, mas os cananeus ficaram habitando no meio dele em Gézer. Tampouco expulsou Zebulon os habitantes de Quitron e os de Naalon, os quais ficaram habitando no meio deles, mas foram sujeitos a trabalhos forçados. Tampouco expulsou Aser os moradores de Aco, de Sidom, de Alabe e de Axibe, de Elbe, de Afeque, nem de Recobe. Assim, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra. Tampouco expulsou Naftali os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra, e os de Bet-Semes e Bet-Anate foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus impeliram os filhos de Dan para a região montanhosa e não os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalbim, mas logo que o poder da casa de José aumentou, foram sujeitos a trabalhos forçados. Foi o território dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde Sela e dali para cima. Né? Então, a gente viu essa complementação, alguma repetição desses momentos em que as tribos foram tomando suas terras, mas não expulsaram né, ao todo, né, o povo que morava lá. Então, capítulo 2, vem a repreensão do Senhor, né? Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que com juramento havia prometido a vossos pais, e vos disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Não fareis aliança com moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedeceram a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes serão vossos adversários e os seus deuses vos serão por armadilha. Tendo o anjo do Senhor acabado de falar essas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou voz e chorou. E chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então o Senhor ele é bem claro, e ele manda o seu anjo para dizer: havia algo que era necessário ser feito por vocês. Eu fiz uma promessa e eu a daria, mas vocês precisavam tomar posse, conquistar, né, a herança, e vocês não fizeram conforme eu mandei. Então eu não vou tirar esse povo do meio de vocês, e eles vão ser uma pedra de tropeço por vocês, vão ser uma armadilha, né? 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuir a terra.
E aí começa aqui também sobre a gente vê a infidelidade, então, dos israelitas, né? Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos líderes que sobreviveram a Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a favor de Israel. Lemos também esse trechinho no final do livro de Josué. E aí no 8, ó. Então Josué faleceu, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou que não conhecia o Senhor, tampouco a obra que ele fez a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins, outros deuses, né? Deixaram o Senhor Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. Seguiram outros deuses entre os deuses das gentes que haviam ao redor deles e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, aos quais não mais puderam resistir. Por onde quer que saiam para lutar, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor lhes tinha jurado, e estava em grande aperto. Então, levantou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que os despojavam. Contudo, não ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho pelo qual seus pais andaram em obediência ao mandamento do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias desse juiz. Pois o Senhor se arrependia em razão do seu gemido por causa dos que os apertavam e oprimiam. Quando, porém, o juiz falecia, os filhos de Israel se desviavam e se corrompiam mais do que seus pais, seguindo outros deuses, servindo e adorando-os. Não deixavam as suas obras nem a sua obstinação. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque esse povo violou a minha aliança, que tinha ordenado aos seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para provar a Israel e ver se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar essas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Então a gente vê, não fica claro para nós qual foi o erro, o que aconteceu de uma geração para outra, né? Enquanto uma geração foi obediente, embora a gente via que essa obediência, embora eles tenham andado no caminho do Senhor e sido tementes ao Senhor, essa obediência não foi por completo, porque eles deixam, né, os povos continuarem habitando ali nas suas terras. Mas em algum momento, ou eles não passam para as gerações seguintes, né, sobre a palavra do Senhor, não ensinam, ou a geração, né, essa geração que veio próxima realmente não quis ouvir, não quis guardar os mandamentos do Senhor. Mas quando a gente vai estudar um pouco sobre essa questão de maldições, né, tem gente que não crê dessa forma, mas maldições hereditárias ou algo nesse sentido, sabe, no mundo espiritual, muitas vezes tem pecados que se comete que ele vai perdurar para as próximas gerações, né? Então, possivelmente, esse pecado que aquela geração cometeu de desobediência, de não expulsar todos os povos da terra, gerou uma brecha na sua descendência, né? Aquela armadilha talvez não foi para eles, né? Foi para a descendência deles, aqueles que ficaram depois, não absorveram, né, a palavra do Senhor, não foram obedientes ou não foram ensinados, mas mesmo que fosse, eles escolheram não obedecer e não seguir. E essa armadilha dos deuses dessas outras nações sobreveio sobre a descendência, né? Então mostra para nós uma responsabilidade espiritual sobre a nossa descendência, daquilo que a gente deixa, né, como legado espiritual para nossa descendência. Aquilo que o Senhor promete, ele cumpre. E muitas vezes, às vezes não se cumpre, é uma promessa para um povo, né, e não para uma pessoa individualmente. Então, muitas vezes essa promessa ela vai se cumprir nas próximas gerações, né?
Então a gente vê aqui, basicamente, já nesse capítulo, um resumo do que vai acontecer aqui no livro de Juízes, como eu falei aqui para vocês no início. Ele fala aqui para nós, né? O Senhor vai levantando esses juízes porque o Senhor tem misericórdia do clamor do povo. Nesse período que o juiz está vivo, o Senhor livra, né? Porque esse juiz fica ali como essa figura de um representante, um líder para o povo. A gente vai ver Sansão, por exemplo, né, com a força, Débora, Gideão, enfim. Mas quando esse juiz ele morre, porque a gente vai ver que há um espaço de tempo entre um juiz e outro, né? Não é sucessivo, né? Igual um rei, morre um rei, levanta outro. Era necessário um clamor do povo para o Senhor se compadecer e levantar um juiz. Mas em um dado momento o Senhor diz que agora, então, eu não vou expulsar diante de vocês essas nações e eu quero provar o coração de vocês, né? Quem vai de fato me seguir, mesmo no meio dessa geração iníqua, né? Desse povo iníquo, eu creio que a gente pode tomar como ensino muito do que a gente tem vivido no mundo hoje, né? Estamos no mundo, no meio de outras nações, digamos assim, né? Outros povos, com outras crenças e enfim, e somos tentados, né, todos os dias de diversas formas. E todos os dias eu creio que assim, eu como você, escolhemos seguir ao Senhor, né, mesmo com algumas dificuldades, mesmo com algumas tentações, nós cremos e confiamos que Ele tem as palavras de vida eterna, que Ele tem a resposta, que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Amém? Então, irmãos, se Deus permitir, vamos tentar estar aqui de segunda a sexta. Eu conto com a compreensão de vocês, como sempre, né? Às vezes um de outro pode acontecer de eu não conseguir. Em breve eu vou contar umas novidades para vocês desse ano, que pode às vezes me impedir de estar aqui. Mas vamos, falta pouco, né? Se Deus permitir, a gente em breve está terminando nossa leitura. Eu achei que seria muito mais rápido, né, do que tá sendo. Achei que um ano a gente conseguiria, mas de fato, né, sem ter o fim de semana, lendo 2 capítulos por dia, não fecha a conta, né, gente? Mas amém, né, conforme for, a gente consegue, a gente lê 3 num dia, e é isso aí. Vamos devagarzinho, mas a gente termina, tá? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, uma boa semana para vocês, e amanhã nós estamos aqui de novo, se Deus permitir. Tchau, gente, boa noite.